Quantas marcas? Você sofreu espancamento e violência dos pais e tutores. Pais que espancaram, não disciplinaram. Espancaram com ira, com raiva, com fio de ferro, com arame, jogando sapato, um pá de polenta. Então, agora, ele casado, tem os filhos, das duas uma, ou ele repete o mesmo comportamento com o filho, o mesmo que ele recebeu dos pais, ou ele pula para um outro extremo e não quer disciplinar os seus filhos. Por quê? Disciplina para ele é espancamento. Foi aquilo que ele recebeu dos pais. A gente vê muitos casos assim. Pais que têm dificuldade de exercer autoridade porque foram espancados e não conseguem ver como uma atitude de amor. Você passou pela dor da violência sexual. Seu primeiro relacionamento sexual foi violento. Você foi tirada da sua virgindade de uma maneira brusca, dura. E isso agora você casou, você está num casamento até de aliança em Deus, mas toda vez que você vai ter uma relação sexual, você lembra do que você sofreu, aquela marca. E você não consegue se soltar, se liberar. Você foi esquecido na escola ou em outro lugar, tendo a dor do abandono. Eu passei por essa experiência. Né? Quando eu era criança, minha mãe sempre trabalhou fora. Eu, com 3 anos de idade, já fui para berçário. Estava no colégio de freira. E quando eu tinha 4 anos de idade, eu via sempre, agora eu via, adulta já, eu sempre via essa cena. Eu na escadaria lá em Itajaí, né, no colégio de São José, numa escadaria muito grande, eu chorando, eu via tudo, a minha figura, como eu era, tudo, chorando, porque meu pai tinha me esquecido na escola. Todo mundo já tinha ido embora, e eu ali, aquela dor, que nunca mais eu ia ver minha mãe e meu pai. Aquela dor do abandono. Por isso eu entendo quando no primeiro dia de escola que as crianças choram, né? Criança chora porque ela tem esse sentimento, que o pai e a mãe vão abandonar elas ali e nunca mais vão ver. E então veio uma freira, me pegou, me levou lá para a casa das freiras e eu fui almoçar com as freiras. Fui almoçar e elas usavam o hábito, né? Eu via toda a cena, aquelas freiras, aquela mesa enorme, cheia de freirinha, e eu almoçando ali, eu me lembro da sobremesa, que eu comi pudim de pão. Toda vez que eu comia pudim de pão, eu me lembrava dessa cena. E eu, na minha vida de adulto, eu tinha uma insegurança muito grande. Se não fosse meu marido, até hoje eu não tinha aprendido a dirigir. Tudo eu tinha medo. Medo. Gente, falar em público assim é um milagre de Deus na minha vida. Eu tinha um maior trauma de microfone, de gente, de pessoas. E tudo que fosse assim para enfrentar um desafio, a minha tendência é recuar. Era. Eu fui curada, né? E agora, com 54 anos, eu estou com 58. Foi 54, né? Não, 56. 56 anos, eu fui curada disso aí. Foi descoberta a raiz dessa minha insegurança. Quando foi ministrado na minha vida essa palavra de cura, e as irmãs foram ministrar comigo, ela mandou eu fechar o olho e falar o que eu via. E eu passou toda a cena. Eu naquela escadaria, a freira me levando lá para a casa das irmãs, tudo direitinho. Aí ela dizia, e agora, o que você está vendo? Eu via meu pai chegando de motocicleta, naquela época era motocicleta, né? Moto. Meu pai chegava, me pegava no colo, me dava um beijo, me colocava na motocicleta e me levava para casa. Essa cena eu nunca tinha visto. E naquele dia que foi ministrado na minha vida, a cura, eu vi a outra parte da cena. E de lá para cá, gente, a minha vida é outra. Eu já tinha passado, imagina que cura interior foi ministrada a primeira vez na minha vida. Minha filha tem 29 anos. Ela tinha 8 dias de vida, aqui em Blumenau.
quando foi ministrada a primeira vez. E sempre a gente ministrou, sempre fomos ministrados, mas isso estava escondido, né? Essa raiz estava lá no fundo e eu não sabia por que reações eu tinha. Então, amados, hoje o Espírito Santo quer trazer à tona certas coisas na vida de vocês que travam, certo? Como a mim travava. E quando nós somos orados e libertos, a nossa vida passa a ser diferente. Amém? A gente vive na liberdade que Cristo nos libertou. Experimentou a rejeição ou a violência pelos irmãos ou coleguinhas, né? Então, você era menorzinho, apanhava muito de irmãos, sofria bullying na escola, né? Rejeição. Agora, feridas na fase da adolescência e juventude. Rejeitado pelos colegas ou família, sabe? Ou você usava óculos, seu quatro-olho, né? Era rejeitado porque usava óculos. Ou você era muito magrinho, sua carne seca. Ou você era muito gordo, sua baleia. Ou orelhudinho, né? Seu dumbo. Então, a criança foi sofrendo essa rejeição. Pelo seu comportamento hiperativo, talvez você era muito espoleta e você era rejeitado. Ou tímido demais, você era rejeitado também. Gozações ou apelidos por suas espinhas, cravos, cor da pele ou cabelo, né? Isso aí você era rejeitado. Às vezes, nosso filho passou por isso. Ele é ruivo, o filho mais velho, e aí ele recebia uma série de brincadeiras de gozação na escola. E lá vem o pica-pau, lá vem o coloral, o foco de zona, o que mais? Cenoura, e assim por outro, né? E a criança sofre aquela dor de ser rejeitado pela cor de cabelo. Nosso filho, com 15 anos, ele entrou em depressão, queria pintar o cabelo, de tanta rejeição que ele tinha por ser ruivo. Ele enterrava um boné na cabeça e não havia quem tirasse aquele boné da cabeça, né? Só para dormir, e olha lá. Mas, graças a Deus, foi liberto também. Então, amados, coisas que a gente traz. Ou então, lá vem aquele choquito, que tem espinha no rosto, né? Choquito. E assim por diante. Foi humilhado por não ter dinheiro para fazer coisas ou para comprar coisas de marca. Como a gente vê jovens que sofrem no período de adolescência, os coleguinhas com tablet, com iPad, iPod, não sei mais o quê, e ele não tem condições de ter um daquele. Aí se sente rejeitado, humilhado. Vê um tênis Nike, ele lá com que chute, uma conga, sei lá o quê. Isso é da nossa época, né? Conga não existe mais, né? Mas, amados, isso é triste. Por isso que é muito importante, uma das coisas que a gente sempre alerta os pais, coloque filhos na escola no nível que você pode. Porque tanto a criança se sente rejeitada se ela vai num colégio de nível baixo, quando do nível muito alto que os pais não alcançam. Aí começa a sofrer bullying, começa a ter dificuldade, rejeição, né? O bullying e pressão da galera por você não querer ficar, se prostituir ou se drogar. Gente, e às vezes até dentro da igreja, né? As meninas, aquela lá é BV. Sabe o que é BV? Boca virgem, nunca beijou. Aí começa a perseguição. Aquela lá é virgem. E aí perseguem. Aquele lá não quer ficar. E às vezes sofrem até, né, na igreja ou em escola cristã. Sofrer por não ter namorado. Já está numa rodada maior, não consegue ter namorado, e aí fica sofrendo. Vou ficar para titia, né? Ou coisa assim. Na fase adulta, você pode estar ferido porque foi traído. Sofreu a traição no casamento. Ou no noivado, Por ter se separado ou divorciado. Aí você agora está num segundo relacionamento, mas o trauma do primeiro te persegue.
como foi o teu companheiro anterior ou companheira. Por ter sido agredido moral e fisicamente, e às vezes na frente de outras pessoas, você foi humilhado, chamaram sua atenção, às vezes na escola, né? Quantas crianças, às vezes os professores chamam a atenção e humilham na frente de outras. Ou mesmo os pais, nunca disciplinar na frente de irmãos, sempre, em particular, que isso traz marcas. Não, faltou um. Ter sofrido ou estar sofrendo discriminação por causa da cor, da escolaridade, trabalho, por não ter dinheiro, títulos ou status. Né? Rejeição mesmo, discriminação. O que produz todas essas fortalezas, todas essas dores, feridas que nós vimos até agora, o que eles produzem? Destruição da autoestima, né? Isso se manifesta quando você tem uma imagem distorcida de si mesmo, como, por exemplo, você não dá o valor que você possui como ser humano. Você sente, eu não consigo, eu não posso, eu sou feio, ou você tem uma autoestima. Todos nós temos um tanque emocional. E esse tanque emocional é como um tanque de gasolina. É cheio por palavras de apreciação, de elogios, de afeto que nós recebemos da nossa infância. Quando nós vamos para um casamento com um tanque emocional vazio, nós passamos a ser um parasita do nosso companheiro. Nós exigimos dele tudo aquilo que nós não recebemos em casa. E olha só o que produz. Você se anula, se exclui, se violenta, e isso pode levar a imoralidades sexuais pervertida ou homossexualismo. Muitas vezes, ou se sente indigno, sempre como menor, e não aceito até diante do amor de Deus. Então é aquela pessoa que ela sempre se sente indigna. Às vezes está na mesa, ai não, mas eu não mereço. Ai, essa comida eu não posso comer. Ela se sente tão indigna, porque ela foi tão rejeitada, tão ferida, tão machucada na sua autoestima, que ela não se sente digna nem do amor de Deus. Seu senso de capacidade de sonhar e de vencer foi destruído. Aquela pessoa que, né, vai fazer uma meta para o ano, não sabe nem o que, não sonha, não tem sonhos, de tão destruída que ela está. Você está convencido de que sua existência é insignificante e sem valor. Você se sente um zero à esquerda. Você acha que se você sair de um ambiente, você não faz falta. Ou estando ou não estando, você não faz falta. Porque você foi pisado na sua autoestima. Algumas vezes você pensa que melhor é morrer. E até já pensou ou tentou suicídio. Amor aspirador carente. Ou você se torna aquele aspirador, sabe aquela pessoa carente? Você sente uma excessiva dependência emocional do cônjuge ou da outra pessoa próxima, às vezes até de pastores. Então, é aquela pessoa extremamente ciumenta e possessiva. Né? Às vezes, esposas ciumentas, possessivas, mães com filhas com mães. Por quê? Porque ela é carente na alma. E ela é um aspirador, ela quer toda a sua emoção para ela. Talvez você tenha se tornado egoísta e parasita emocional de outra pessoa. Por isso, sempre quer chamar a atenção, nem que seja brigando, ficando doente, fazendo ameaças. Por quê? Porque você é uma dependente emocional, você quer chamar a atenção para si, nem que seja fazendo coisa ruim.